Hoje eu vou te contar uma história que te revelará segredos poderosos que irão mudar o rumo da sua vida. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Sodoma e Gomorra, as duas cidades que foram destruídas por Deus por causa de seus muitos pecados. Mas hoje eu quero me aprofundar com você um pouco mais sobre os fatos que ocorreram antes da destruição dessas cidades. E se você é nova por aqui, seja bem-vinda e eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. A partir de agora, fique atenta, porque Deus quer falar poderosamente ao seu coração. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e em certa ocasião eles decidem se separar. E Ló vai então na contramão do seu tio, seguindo para as planícies do Jordão, que eram bonitas e abundantes em água. Em contrapartida, Abraão decide ficar no lugar onde Deus havia escolhido para ele. Mas o que Ló não sabia era que nessa região aparentemente boa existiam duas cidades onde moravam gente má que pecavam terrivelmente contra o Senhor. O tempo foi passando, o pecado daquele povo foi aumentando e Deus decidiu então destruir aquele lugar. Ele então revela a Abraão, seu servo, aquilo que estava decidido a fazer. E Abraão intercede pelo seu sobrinho e pela sua família. A palavra de Deus diz que por causa da intercessão de Abraão, veja bem, não por causa de Ló, mas por causa da intercessão de Abraão, que era justo diante de Deus, Deus decide livrar Ló. E então, na noite que antecedeu o dia do juízo de Deus, ele envia 2 anjos à casa de Ló. Eles ordenam a ele que reúna a sua família, os seus genros, os seus parentes e saiam dali o mais rápido possível, porque a maldade daquele povo era tanta que havia chegado aos ouvidos do Senhor. Deus não está alheio à maldade, prostituição e pecados que estão sendo cometidos no Brasil. E ainda que pareça demorar, o juízo de Deus virá contra aqueles que afrontam a santidade de Deus. Então, Ló foi falar com seus genros e alertá-los a respeito daquilo que iria acontecer. Mas ao contrário do que ele esperava, eles riram dele e não acreditaram no que ele estava dizendo. É interessante pensar a respeito desse detalhe que a palavra de Deus nos mostra, porque geralmente quando alguém sério e que tem credibilidade diante de nós vem nos alertar a respeito de algo, nós seguimos o conselho e acreditamos na palavra daquela pessoa. Mas se essa pessoa que traz o alerta não tem o nosso respeito, vive na irreverência, fazendo piadas, nós provavelmente não iremos acreditar. O fato de os genros de Ló não terem acreditado naquilo que ele estava dizendo nos mostra que Ló não era um homem de respeito, não era um homem respeitável. Muito provavelmente, Ló era um homem que vivia na superficialidade e era irreverente nas suas atitudes, nas suas palavras. Quando chegou o amanhecer, os anjos alertaram novamente a ele, porque até então ele não havia feito nada a respeito. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 19, no versículo 15. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram Ló pela mão, a sua mulher e suas filhas, e as levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corre, salva a tua vida, não olhe para trás nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Podemos chamar Ló de omissão. Mesmo sabendo que tudo aquilo iria acontecer, ele nada fez.
Em seguida, Deus dá uma direção específica para que ele fosse com sua família para os lugares altos. Mas ele escolhe ir na contramão outra vez e se dirige a Zoar, o lugar pequeno. A sua justificativa era que os lugares altos ficavam muito longe. Quando Deus nos ordena sair de um lugar e ir para o outro, precisamos deixar de lado a omissão, deixar as justificativas e seguir em frente, porque os lugares que o Senhor tem para a nossa vida são lugares altos, lugares espaçosos e não um lugar pequeno e insignificante. Então, Ló e sua família seguiram para Zoar e Deus destruiu as cidades. Mas ao ver o juízo de Deus, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Podemos chamá-la então de desobediência. Ela tinha consciência da ordem que havia recebido de Deus de não olhar para trás. Mas as raízes e alianças que ela havia feito em Sodoma foram maiores do que a sua capacidade de obedecer à ordem de Deus. A desobediência diante de uma ordem de Deus em nossa vida está ligada muitas vezes às raízes e às alianças que não rompemos. Quando recebemos um novo direcionamento de Deus, precisamos romper as alianças que precisam ser rompidas e então teremos a capacidade de seguir essa nova direção. Agora só haviam restado Ló e suas filhas. E a palavra diz que ele teve medo de ficar em Zoar. E então foi para as montanhas. Mas o fruto da união entre a omissão e a desobediência é a desonra. Ao ver que estavam isolados ali, as filhas de Ló chegaram à conclusão de que não teriam descendentes, a não ser que procriassem do próprio pai. E uma após a outra embriagaram o pai e engravidaram dele. Podemos chamá-las de desonra. A partir desse pecado terrível contra Deus, nasceram 2 filhos, e desses filhos surgiram 2 povos terríveis inimigos do povo de Deus, os Amonitas e os Moabitas. Isso nos mostra que a omissão de uma só pessoa diante de uma ordem de Deus pode impactar negativamente muitas gerações. Mas em Deus sempre existe um caminho para a redenção. Depois de muitas gerações, a Bíblia nos conta a história de uma mulher moabita chamada Ruth. Ao ficar viúva, Ruth decide não abandonar a sua sogra, mas faz uma aliança com ela e começa a reconstruir sua vida na terra de Israel. Deus contempla a fidelidade de Ruth e dá a ela a honra de se casar com um homem próspero e bom chamado Boaz. Na palavra de Deus, Boaz é um tipo de Cristo, ou seja, uma representação de Cristo no Antigo Testamento, redimindo o seu povo. E há ainda um detalhe maravilhoso no desfecho da história dessa mulher moabita. Juntos, eles dão à luz um filho chamado Obed, que vem a ser o avô de Davi. Assim, a moabita Ruth entra para a genealogia de Jesus Cristo. O desfecho dessa história nos mostra como é grande a misericórdia de Deus. Apesar da omissão, desobediência e desonra, através de Jesus um novo caminho, um caminho de redenção é aberto. E nós podemos construir um legado de honra, apesar dos pecados dos nossos antepassados. Quando Abraão intercedeu por Ló e sua família, Deus não apenas os livrou, mas reservou, preparou um futuro de redenção. Tudo começou com um homem fiel chamado Abraão e terminou com uma mulher fiel e leal chamada Ruth. A fidelidade, de fato, atrai o coração de Deus. Que essa palavra encontre solo fértil em seu coração, que você possa refletir sobre ela e ver a sua vida ser transformada. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!